vocês? Hoje eu estou aqui para dar as boas-vindas a vocês. Meu nome é Juliana, eu sou uma das coordenadoras da Escola da Vida e também professora de literatura. Mas hoje eu não vou começar com aula de literatura, não. Vou começar dando as boas-vindas a vocês. E aí, estão preparados para mais uma semana abençoada? Temos aula hoje, temos aula na quinta-feira, não é mesmo? Aproveita aí esse tempinho, chama aí os seus colegas, que eu sei que vocês já têm contato com os coleguinhas da sua turma. Manda também para quem ainda não é aluno da Escola da Vida, né? Mais alunos podem, mais crianças, mais juvenis podem acessar a nossa aula quando quiser. Então, eu quero começar falando um pouquinho, né? Relembrando o que nós somos, né? A Escola da Vida é um projeto social cristão que atende crianças de 4 a 14 anos no contraturno escolar, com aulas baseadas em princípios bíblicos. E nós temos uma missão. A nossa missão é criar oportunidades para que essas crianças e adolescentes que estão em risco social adquiram habilidades e competências para desenvolver todo o seu potencial, a fim de se tornarem líderes com princípios cristãos em nossa nação. Amém? E não só no futuro. Hoje mesmo, né? Deus quer usar a sua vida para fazer diferença onde você estiver. Amém? Vamos relembrar um pouquinho da aula da semana passada? Vamos fazer um quebra-gelo aqui rapidinho. Na aula passada, no nosso livro de Joel, o menino da Galileia, eu contei a respeito de um episódio da Bíblia que aconteceu lá no lugar onde Joel estava. Aconteceu que um homem ficou doente. Você se lembra? Um amigo de Jesus ficou doente. E uma coisa que eu quero saber, qual é o nome desse amigo de Jesus? Ele tinha 2 irmãs, a Marta, a Maria, eram vizinhos lá dos pais de Abigail. Você se lembra? Vou dar uma dica. Eu peguei aqui a letra, da primeira letra do nome dele. Começa com letra L. Põe a cabecinha aí para pensar, faz cara de quem está pensando. Pensa aí, qual que é o nome desse amigo de Jesus? Porque ele ficou doente e ele morreu, você se lembra? Mas passado 4 dias, a irmã dele enviou um recado para Jesus. Jesus foi até o lugar onde ele morava, na Betânia. E aí, Jesus ressuscitou. Já tem gente respondendo? Lázaro, muito bem. Lázaro é o nome do amigo de Jesus, que ele ressuscitou. Aleluia. Vamos começar então a nossa aula. Eu quero começar orando com vocês sobre essa aula de hoje. Amém? Senhor, nós colocamos esse dia diante do Senhor, te louvamos, te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado do projeto Escola da Vida, de cada uma de nossas crianças, juvenis, de suas famílias, o Senhor tem cuidado das voluntárias, Paizinho, Deus, e nós te louvamos, porque a tua presença, Deus, é real, Pai, em cada aula que nós estamos, Deus, em cada momento, Deus, que estamos realizando as atividades, Deus, o Senhor está presente conosco. E eu creio, Pai, que o Senhor também está presente aqui hoje. Deus, e o Senhor deseja falar conosco. Por isso, nós abrimos o nosso coração nesse momento. Te pedimos, Deus, venha falar, Pai, a Tua palavra, Deus, que nos traz vida. Deus, a Tua palavra que nos traz esperança, que nos traz alegria. Que tenhamos uma aula abençoada hoje. Em nome de Jesus. Amém, amém? Agora eu quero te convidar a ficar de pé para a gente louvar ao Senhor. Vamos lá? Bom dia, Escola da Vida, tudo bem? Estão preparados para louvarmos ao Senhor nesse dia tão gostoso, esse tempinho de chuva? Quanto tempo nós não tínhamos uma manhã abençoada como essa, não é? Que gostoso! Vamos louvar ao Senhor e adorá-lo então? Deus está sorrindo porque Ele te ama.
mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Agora bem forte, ó. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Pra acabar, bem feliz. Lá, lá, Ser salvo é feliz, amém? Você tem a vida de Deus dentro de você. Aleluia! Glória a Deus, porque nós temos o Senhor em nós somos salvos, amém? Eu quero agora te convidar, criança, para nós orarmos pelos nossos pastores, aqueles que cobrem as nossas vidas, que ora por nós, que nos alimenta através da palavra, não é mesmo? Agora chegou a hora de nós também orarmos e guardarmos a vida deles. Amém? Estende suas mãos aí onde você está, feche os seus olhos e ore comigo em concordância, amém? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, pela nossa igreja, pela vida dos nossos pastores, aqueles que o Senhor escolheu, ó Pai, para nos guiar, para nos direcionar através da luz da Tua palavra, aqueles que cobrem as nossas vidas de oração, ó Pai, que guarda nossas vidas, a nossa família. Pai, nós colocamos agora diante de Ti a vida do pastor Fernando, Senhor. Pai, guarda a vida dele, nós declaramos uma palavra de bênção sobre ele é um homem bem-sucedido, guardado, instruído pelo Teu Espírito Santo, um homem sábio, que tem revelação da Tua palavra. Pai, nós declaramos que se multiplique a unção sobre ele, que a cada dia, Senhor, ele tem ouvidos mais afinados para ouvir a Tua voz, para discernir a Tua vontade, Senhor, a Tua direção, que em todo o tempo ele seja guiado pelo Teu Espírito, que o coração dele permaneça sempre inclinado para o Senhor, ó Deus, um coração disposto e disponível a Te servir sempre. Nós guardamos a vida dele de todo o mal, de toda e qualquer cilada. Guardamos a vida da pastora Patrícia, sua esposa. Pai, que ela também, Senhor, seja guardada e direcionada em todo o tempo pelo Senhor. Guardamos, Senhor, o seu casamento, oh Pai, a sua saúde física, emocional, espiritual. Guardamos a criação dos seus filhos, a vida do Pedro e da Isabela, eles estão guardados como família do Senhor, ó Pai, e protegidos, Deus. Nós declaramos também uma bênção sobre a vida da pastora Thelma, guardamos a vida da pastora Thelma, Senhor, que ela seja sempre guardada debaixo das Tuas asas, que ela tenha sempre uma palavra rema e revelada no coração dela, que ela seja instruída pelo Senhor em todo o tempo, sustentada pelo Senhor, ó Pai, para cumprir o propósito, o chamado que o Senhor tem para a vida dela, que o Senhor continue sendo aquele que provê todas as coisas na vida dela, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoamos também, Senhor, a vida do pastor Ruimar, da pastora Helena, dos seus filhos, os guardamos, Senhor,
debaixo das tuas asas, ó Pai, que eles também tenham tudo aquilo que eles precisam no Senhor, ó Pai. Da mesma forma, a pastora Ilza, Senhor, e a sua família, nós os guardamos em nome de Jesus, com saúde, com paz, com alegria, com a vida do Senhor sobre eles, ó Pai. Obrigada, Senhor, por esses pastores, por essa cobertura que o Senhor nos deu, pela vida de cada um deles. E nós abençoamos os seus chamados, o seu ministério, que eles possam crescer e avançar e ser usados pelo Senhor, aonde eles estiverem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos então para a nossa aula. Olá, Escola da Vida, glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma manhã. Você está preparado? Pode se assentar, se acomodar e se preparar para ouvir de Deus agora. Amém? Meu nome é Helena, eu sou pastora, coordenadora do projeto Escola da Vida e estou aqui sempre para dar aulas a vocês de leitura bíblica. E nós estamos lendo o Evangelho de João. Que livro poderoso! Quantas coisas maravilhosas nós temos aprendido no Evangelho de João. E semana passada, a nossa palavra-chave foi o bom pastor, um título de Jesus que entregou sua vida pelas suas ovelhas. Olha aqui a nossa imagem do bom pastor. E quem são as ovelhas que Jesus deu a sua vida? Fala assim, eu sou uma dessas ovelhas. Jesus, ele morreu para que você tivesse vida. E isso que diz o nosso versículo, lá em João 10, 11, Jesus declarou, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi exatamente o que Jesus fez. Ele morreu para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, vamos fazer nossa oração para começar a nossa aula. Repita assim comigo. Vem, Espírito Santo, a nossa classe e seja nosso professor hoje. Ilumine as nossas mentes. Ajude-nos a conhecer Jesus melhor e crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Amém, amém, aleluia. Como é bom saber que Jesus, dia após dia, Ele está nos ensinando, Ele está querendo ver você crescer no conhecimento da palavra de Deus, crescer em revelação. Por isso, toda semana nós abrimos o nosso baú do tesouro, de onde nós tiramos uma palavra para acrescentar na sua vida conhecimento, entendimento. Vamos ver nossa palavra-chave de hoje? Nossa palavra-chave de hoje é mais um título de Jesus, a ressurreição. Um título de Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos e vive para sempre. Aleluia! Então, Jesus não foi só o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, mas ele também ressuscitou. Ele não ficou morto, hoje ele está vivo. E antes de Jesus ressuscitar, ele nos deixou um exemplo. Semana passada, vocês ouviram essa história com a tia Juliana na leitura do livro de Joel. Ela até perguntou aqui quem lembrava o nome do amigo de Jesus que foi ressuscitado. Hoje eu vou falar sobre essa história com vocês também. Olha só, Deus quer que você aprenda nessa história, hein? Porque você aprendeu semana passada e hoje nós vamos aprender mais dela. Preparado aí? Então, vamos à nossa leitura bíblica de hoje. Está lá no capítulo 11 de João. Eu vou ler os versículos 1 ao 4, depois vou ler do 17 ao 28. Fala bem assim.
Havia um homem chamado Lázaro, que era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou muito doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: esta doença não acabará em morte. Ela é para que a glória de Deus se manifeste, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí Jesus vai, acontece algumas coisas, agora eu vou lá para o versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias que estava morto. Betânia distanciava-se cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela sua perda. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamou a Maria, dizendo: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela iria ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Então Jesus chorou. E outra vez, Jesus, profundamente comovido, foi ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se creres, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava ali, para que creia que o Senhor me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora! E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Gente, que história maravilhosa, não é, alunos? Como Jesus foi usado nessa passagem.
como Jesus se moveu, porque ele sentiu a dor de Marta e de Maria. Mas ele também gostava muito de Lázaro. Perceba algo muito interessante nessa passagem. Maria, quando mandou chamar Jesus, o que ela disse? Quem lembra qual foi a palavra que Maria disse para que os mensageiros falassem a Jesus, aqueles que foram chamar Jesus? Lázaro, aquele a quem tu amas. Primeira coisa que você precisa saber hoje, Jesus te ama. Assim como Jesus amava Lázaro, ele também ama você. Não pense que Lázaro era um homem especial, maravilhoso. Não, era uma pessoa simples. Mas Jesus amava profundamente. E o mais importante é que ele e as suas irmãs sabiam, tinham certeza que eles eram profundamente amados por Deus, profundamente amados por Jesus. Então você precisa ter essa certeza hoje, para que você entenda o que diz o nosso princípio de hoje. Aqueles que creem que Jesus Cristo é a ressurreição, viverão eternamente, mesmo que morram. Deixa eu colocar aqui. Então, perceba bem, o nosso princípio diz, aqueles que creem que Jesus Cristo é a ressurreição. Marta e Maria, elas tiveram essa certeza. Elas tiveram a certeza do eu sou. Jesus declarou, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Elas não tinham dúvidas que Jesus poderia fazer isso. Mas, das duas irmãs, elas sabiam, elas criam, mas tinha uma que não tinha tanta certeza. Marta, ela não tinha tanta certeza, porque ela foi correndo desesperada, chegou perto de Jesus, falou, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela simplesmente chegou e falou algo para Jesus. Mas Maria tinha um coração mais quebrantado. Tanto que a Bíblia fala que Maria era a mesma Maria que um dia pegou um vaso de perfume muito caro e quebrou aos pés de Jesus e derramou tudo que ela tinha aos pés de Jesus. Quando Maria chegou perto de Jesus, ela não disse simplesmente, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta fez isso, ela chegou diante do Senhor, o Senhor falou assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Maria foi diferente. Sabe o que ela fez? Quando ela chegou diante do Senhor, a primeira coisa que ela fez, ela se prostrou. Ela se ajoelhou na presença do Senhor. Sabe o que é isso? Isso representa que você reconhece a autoridade, que você reconhece o poder de Deus. Aqui no nos nossos dias de hoje, quando a gente vai visitar um país que tem um rei, uma rainha, quando você chega diante de um rei, de uma rainha, o que você faz? Porque eles são autoridades, você faz uma reverência, não é? Geralmente as mulheres dão uma abaixadinha, os homens fazem. Mas o que é isso? Reconhecendo a autoridade. Foi isso que Maria fez. E por isso que Jesus se comoveu. Porque ele viu que Maria realmente tinha fé, que Jesus era a ressurreição. Marta sabia na sua mente, mas no seu coração ainda tinha um pouquinho de dúvida de que Jesus era a ressurreição. Mas Maria não tinha nenhuma dúvida. Maria tinha certeza absoluta. Jesus é a ressurreição. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, ela chegou e se curvou, falando, reconhecendo, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é bom. E depois ela falou a mesma coisa que Marta falou. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus fez uma declaração poderosa. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Ele fez essa declaração para Marta, para lembrar para Marta que ele era a ressurreição,
Para Maria, ele não fez essa declaração, porque ele viu no coração de Maria que ela tinha certeza, que ela tinha absoluta convicção que Jesus, ele é o grande eu sou a ressurreição. Então, Jesus não precisou afirmar isso para Maria, porque ele percebeu que no coração dela não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Então, hoje, não tenha dúvida no seu coração. Isso, Jesus deixou essa passagem na Bíblia para confortar os nossos corações. Mesmo que você tenha perdido alguém, muitas pessoas, por causa desse tempo de pandemia, perderam familiares, perderam pessoas próximas, amigos, colegas. Mas aqueles que creem em Jesus, a morte não é o fim. Não é o fim. Existe uma vida eterna que o bom pastor entregou a sua vida por nós para nos alcançar essa vida eterna. E ele não somente morreu, ele não ficou morto, mas ele ressuscitou. O túmulo onde Jesus estava agora está vazio, porque a morte não pôde prender Jesus, porque ele mesmo decidiu entregar a sua vida. E como ele era inocente, então ninguém poderia segurá-lo morto, porque ele é Deus, e em Deus não existe nenhum mal. Então, a morte não poderia segurar, não poderia impedir Jesus de ressuscitar, porque ele é todo-poderoso, porque ele é maravilhoso. E em Apocalipse 1:18, Jesus veio declarando que ele é a ressurreição e a vida. E lá ele falou com João, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Jesus, no dia que ele ressuscitou, ele conquistou a autoridade. Ele conquistou para você o direito de triunfar sobre a morte e sobre o inferno. Porque quando Jesus ressuscitou, ele falou para o diabo que agora ele não poderia mais prender aquelas pessoas que creem nele. Que mesmo que alguém venha morrer, mesmo que alguém venha passar por dificuldades e não consiga superar aqui nessa terra, mas em Jesus nós vamos ressuscitar todos nós para viver no céu. E é muito importante que você guarde isso na sua mente, que você tenha isso no seu coração. Nós não precisamos ter medo da morte. É triste. A morte é uma coisa triste, porque fica para nós o quê? A saudade. Nós ficamos tristes. Então, a questão aqui não é não ficar triste, mas não podemos deixar que isso nos arraste, queira roubar muito e muito tempo da nossa vida. Não, porque a pessoa, quando ela morre, ela está muito melhor do que nós, porque agora ela está, do lado do bom pastor lá no céu, vivendo com ele, desfrutando do que é maravilhoso, que é a presença de Jesus em todo o tempo. E todos nós um dia vamos chegar lá e vamos poder desfrutar disso. Por quê? Porque Jesus foi na frente. Porque ele declarou que ele é o filho unigênito, o irmão mais velho, aquele que vai à frente e conquista todas as coisas para nós. Jesus já foi na nossa frente, já conquistou a ressurreição no nosso lugar. Então, nós também podemos desfrutar desse privilégio. Então, olha só. Aconteceu, Jesus mandou. Tira a pedra, às vezes parece impossível uma situação, não é? As irmãs de Lázaro falaram, Senhor, mas já tem 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus, quando ele ressuscitou a Lázaro, o que ele queria mostrar? Ele queria deixar o exemplo para todos nós, que nós podemos crer que se ele ressuscitou a Lázaro, ele poderia também ressuscitar. Isso era um presságio.
Jesus estava mostrando para todos nós que ele era poderoso, que nem mesmo a morte poderia dominá-lo, nem mesmo a morte poderia prendê-lo. E isso causou um alvoroço na cidade, porque muitas pessoas, quando ficaram sabendo que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias de morto, foram visitar Lázaro e foram até a casa de Lázaro para ouvir falar do que havia acontecido. E muitas pessoas ouviram, viram, e se acredita que teve gente que ficou com raiva? Porque Lázaro ressuscitou, porque Jesus era poderoso a ponto de poder ressuscitar uma pessoa que estava morta há 4 dias. Muitas pessoas ficaram com raiva. Então, quando você fala do amor de Deus, quando você fala que Jesus é a ressurreição, quando você fala para os seus amigos, pode ser que aconteça isso com você. E as pessoas ficam com raiva, ficam indignadas, porque você está falando que Jesus é poderoso. Mas não se preocupe, Jesus não se preocupou com isso. Ele poderia ter ido para outros lugares, mas ele foi e voltou justamente para o lugar onde as pessoas estavam com raiva dele. Onde as pessoas queriam prender a Jesus. Por quê? Não importa se às vezes é difícil, não importa se às vezes é complicado. As pessoas várias vezes tentaram prender Jesus, tentaram arrumar situações para prender Jesus. Mas enquanto não chegou aquele tempo determinado por Deus, que Jesus iria morrer, ele não morreu. Então, creia, se você perdeu alguma pessoa nesse tempo de pandemia, creia. Não foi a pandemia que levou seu familiar, levou seu amigo, levou aquela pessoa que você gostava tanto. Ela morreu porque chegou a hora. Porque era o momento dela morrer. Lázaro, não era o dia dele morrer. Tanto que Jesus falou, essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste nele. Então, Lázaro parecia que estava morto, ressuscitou, porque ele ainda não havia cumprido todo o propósito dele, que Jesus havia determinado, que Deus havia determinado. Mas quando nós completamos o propósito daquilo que Deus determinou para nós, o dia que Deus vem e nos chama para viver eternamente com Ele. Então não é uma doença, não é qualquer outra coisa que tem poder de acabar com o propósito de Deus para a sua vida. Então creia. Glória a Deus, esse tempo de pandemia está acabando. Mas eu sei que ainda tem gente que está com medo. Ai, mas será que vai acabar mesmo? Será que não vai voltar? Queridos, fique tranquilo. Você crê em Jesus? Você tem Jesus no seu coração? Não seja igual Marta, que ficou lá. Ai, Senhor, se eu só estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela esqueceu de reconhecer primeiro que Jesus é poderoso, que Jesus é o Rei dos Reis, que Jesus é o bom pastor. Então, quando Marta chegou, a primeira coisa, ela estava triste porque o irmão dela morreu, sim. Mas ela se dobrou na presença do Senhor, reconheceu que Jesus era poderoso. E depois ela apresentou qual era a questão dela. Então, Jesus ressuscitou a Lázaro para nos deixar este exemplo de que nós podemos até perder alguém, mas Jesus é poderoso. Então, 3 coisinhas que eu quero que você guarde agora no seu coração da nossa aula de hoje. 3 coisinhas que eu vou revisar aqui que nós falamos com você, para que você não esqueça. Primeira coisa, está lá no versículo 25. Jesus disse o quê? Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, Jesus, ele triunfou sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele pegou a chave que dava autoridade ao diabo de prender as pessoas na morte. E agora Jesus tem essa chave na sua mão. E ele agora que tem poder sobre a morte. Então, todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor, eles vão ressuscitar um dia juntamente com Jesus, porque ele declarou que ele tem
poder para fazer isso. E Ele pode ressuscitar a todos. Jesus, Ele quer ressuscitar você para que você viva eternamente ao lado dele. Não é o que diz o nosso princípio? Aqueles que creem que Jesus é a ressurreição viverão eternamente, mesmo que morram. Jesus abriu porque a porta, Ele foi e pegou a chave da morte e do inferno, para que hoje você possa ter essa certeza: eu vou viver eternamente ao lado de Jesus. Jesus alcançou isso para que eu possa viver eternamente. Uma vida de qualquer jeito, mas minha vida aqui é tão assim. Não, olha só, guarde essa imagem no seu coração. Jesus, Ele é a ressurreição. O túmulo está vazio. Tudo aquilo que prende a sua vida, tudo aquilo que às vezes quer te limitar, isso é passageiro. Não é algo que vai durar para sempre. Vai passar. Creia no poder de Jesus. Aprenda hoje com o exemplo de Maria, que se humilhou na presença do Senhor. Antes de qualquer coisa, antes de você colocar qualquer pedido na presença do Senhor, reconheça que Ele pode fazer qualquer coisa, porque Ele é a ressurreição. Ele pode trazer qualquer situação que parece morta à vida de volta na sua família, na sua casa. Então, hoje, creia no poder de Deus. Creia naquilo que Deus quer fazer com você. Amém? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pedir, pensar ou imaginar em qualquer momento. Amém? Eu quero orar com você agora, para que você possa encher o seu coração dessa certeza, dessa revelação, que Jesus é a ressurreição. Aquele que pode trazer vida sobre qualquer situação que você esteja passando, qualquer situação da sua família. Se eles tinham Jesus no seu coração, se eles criam, agora eles estão vivendo eternamente ao lado de Jesus. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada um dos nossos alunos, que hoje no coração deles chegue revelação, chegue entendimento, que Jesus é a ressurreição, que Jesus foi à frente e abriu um caminho, abriu, Senhor, as portas do céu, para que hoje todos nós tenhamos acesso ao céu, acesso a uma vida eterna, porque Jesus não foi somente aquele que se entregou por nós, mas foi aquele que venceu todo o poder da morte, todo o poder do inferno e subjugou todas as cadeias que tentam nos prender. E hoje Ele vive para sempre. E nós podemos ter essa certeza no nosso coração também, que nós iremos viver eternamente com Jesus, porque Ele é poderoso, porque Ele nos deixou a Sua palavra para nos encher de fé, para nos dar confiança que Ele é poderoso para fazer isto e muito mais. Pai, agora eu quero declarar que o Teu conforto, Pai, que a Tua graça, que o Teu amor venha sobre cada aluno, Pai, que perdeu algum familiar nesse tempo de pandemia, que no coração deles possa vir agora a certeza que cada um deles, Pai, que tinham o Senhor Jesus no seu coração, hoje estão desfrutando da Tua presença, estão desfrutando de uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de amor na Tua presença, e que essa certeza possa ser conforto no coração de cada um dos nossos alunos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês. E agora nós vamos para a nossa aula de culinária. Bom dia, Escola da Vida. Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Emiliana, sua professora de culinária. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Que aula maravilhosa, hein, pastora Helena? Que palavra abençoada. Oh, glória a Deus. Então, vamos lá, crianças. Hoje, nós vamos aprender a fazer um danoninho caseiro. Isso mesmo. Sabe aquele potinho rosinha que tem lá no mercado, que é uma delícia, que você comia quando você era criança? Nós vamos experimentar, nós vamos fazer aquele danoninho
caseiro, tá? Mas antes, gostaria de compartilhar com vocês, crianças, o nosso versículo de hoje, que ele fala justamente de você. Vamos lá? Diz assim: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Mateus 19:14. Sabe quem disse isso, crianças da Escola da Vida? Foi Jesus. Isso mesmo. Ele disse isso sobre você. Na semana passada, nós comemoramos o Dia das Crianças, não foi isso? A Semana da Criança. Você foi para a escola, fez brincadeiras, comeu coisas gostosas. E hoje nós vamos fazer isso mesmo. E justamente por isso a tia Miriana trouxe esse versículo, para falar para você o que Jesus disse sobre você. Ele disse que você é amada. Ele disse que você é especial. E que se as pessoas não se tornarem como você, elas não vão alcançar o céu. Olha que maravilhoso. Fala assim junto comigo: eu sou amado. Isso mesmo, criança, você é muito amado e especial. Amém? Então, para comemorar a Semana da Criança, a tia Milena trouxe aqui essa receitinha especial também. E vamos conhecer os nossos ingredientes de hoje? Nós vamos usar morango. Hoje o prato principal da nossa receita, o ingrediente principal é o morango. Nós vamos usar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. Nós vamos usar um suquinho em pó que você tem em casa. E nós vamos usar um iogurte natural. Isso mesmo. Uma receita, crianças, um pouco diferente do que costume nós viemos fazendo aqui nas aulas de culinária. Nós vamos usar, primeira vez, ingredientes industrializados. Ah, tia Miliana, mas por quê? Lembra que eu falei para vocês que esses ingredientes que eram com um teor de açúcar maior do que os ingredientes naturais e que eram industrializados, eles ficavam lá no topo da nossa pirâmide? Quem se lembra da pirâmide alimentar? Fala aí para mim no chat. Dá um joinha se você se lembra da nossa aula de pirâmide alimentar, onde a tia Miliana explicou que na base estão os alimentos principais, subindo mais um pouquinho os alimentos essenciais, no terceiro e lá no topo, bem no topinho, tá esse grupo de alimentos, né, que tem um grande teor de açúcar. Pode comê-los? Pode, mas em pequena quantidade. Justamente por isso que eu trouxe esses ingredientes para a nossa aula hoje, porque é uma aula especial. Nós estamos comemorando a Semana da Criança. Então, você pode comer nesses dias especiais, você pode comer no final de semana. Amém? Você entendeu, crianças? Fala aí para a tia Emiliana no chat. Dá um joinha. Você entendeu que esses alimentos eles têm que ser usados em pequena quantidade e em dias especiais? Amém? Por isso mesmo, porque ele tem um grande teor de açúcar. Pra você ter uma ideia, no potinho, num saquinho desse, tem quantidade para adoçar 1 litro de água. Então, açúcar é mais concentrado. Você pode comer, mas em pequenas quantidades. Amém? Então, vamos partir para a nossa receita, já que agora você conhece os ingredientes e como você deve usá-los. Só vou parar um pouquinho para te falar sobre só 2 ingredientes. Eu escolhi, na verdade, 2 ingredientes da nossa receita para falar especificamente sobre eles. Então, eu vou começar pelo morango, né? O morango, como você já sabe, que eu já falei várias vezes aqui na sua aula de culinária, ele é um alimento com grande teor de antioxidantes, ele é rico em sais minerais, vitaminas, ele ajuda na hipertensão. E quem tem diabetes, né, ele é um alimento riquíssimo. Por quê? Porque ele tem baixo teor de açúcar. Então, ele é um alimento ideal para quem tem diabetes. E o iogurte natural. Também a tia Milena quer falar com ele, porque é um alimento muito bom. É os 2 alimentos melhores aqui do nosso grupo, né, da nossa receita. O iogurte natural, ele é um alimento riquíssimo em cálcio e fósforo. Isso mesmo. Ajuda na manutenção da nossa flora intestinal. Ajuda no fluxo do nosso intestino, limpando o nosso intestino de impurezas. E ele é ótimo para a memória. Amém? Você descobriu aí os benefícios desses 2 alimentos. E agora nós vamos partir para a receita. Ajuda aqui, tia Ju? Nós vamos usar o liquidificador novamente.
E agora a gente vai começar aqui. Primeira coisa que nós vamos colocar, primeiro ingrediente é o leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Nós vamos espremer essa caixinha aqui bem espremidinha, para a gente não deixar nem o restinho. Você sabia que você tem que espremer essa caixinha bem espremidinha, porque senão desperdiça, porque tem muito leite condensado aqui nessa caixinha no final. Estou espremendo e está saindo. Ok. Nós vamos usar, então, como eu vou usar o morango, a tia Miliana não vai usar um saquinho inteiro. Quando você for fazer 2 receitas, você pode usar o saquinho inteiro. Eu não vou usar só metade. Ok. Para dar uma corzinha aqui para o nosso danoninho caseiro. Então, a gente vai usar o morango. Quero lembrar, pessoal, nossos alimentos aqui estão muito gelados, tá? Então, você vai deixar de um dia para o outro na geladeira, todas essas caixinhas aqui, mas, na última hora, você vai colocar no freezer. Então, os nossos ingredientes, eles têm que estar bem gelados, para ele ficar mais gostoso ainda. Nós vamos usar uma caixinha de creme de leite com soro. É aquela caixinha também, lembrando, apertar a caixinha, para não desperdiçar nada. Acho que foi tudo. E, por último, o nosso iogurte natural. Esse iogurte natural aqui, pessoal, você vai comprar lá no mercado, é o iogurte sem açúcar. Ele é o iogurte puro mesmo, aquele natural. Ele é o melhor. E esse é o ideal para a gente usar aqui na nossa receita. Então, agora nós vamos pedir para colocarem um som aqui, para a gente poder ligar o liquidificador, ok? Vamos lá? Vou dar só uma paradinha aqui, porque às vezes acontece isso mesmo. Você vai ter que vir aqui, e dar uma mexidinha, para não grudar aqui no fundo. Vamos lá, aumenta o som aí, DJ. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar, seus pecados perdoados. Aí, que cor linda a Escola da Vida. Olha aqui. Olha que cor maravilhosa. Olha que delícia. E agora, porque eu não poderia comemorar... Obrigada, tia Ju. Eu não poderia comemorar essa Semana das Crianças sem crianças, né? Vem cá, eu vou convidar os 2 Murilos aqui da igreja para me ajudar. E para experimentar também, hein? Vocês vão dar a nota, tá? No danoninho caseiro. Vamos lá. Estou ansiosa para saber o que eles acham. Isso mesmo. Vamos deixar eles experimentarem aí, porque... Vamos lá. Quero saber o que os 2 acham. Você, primeiro, Murilo, o que você achou? Muito bom, uma delícia. E você, Murilo 2, o que você achou? Muito, muito bom. Glória a Deus, que delícia! Crianças, a tia Miliana espero que você faça na sua casa, tira fotos e manda lá no grupo, tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje, um beijo para você e feliz Dia das Crianças. Um beijo! Que delícia, hein, Escola da Vida? Bom que eu vou ter o privilégio de experimentar um pouquinho dessa receita, mas eu quero ver você fazendo aí na sua casa. Mais fácil e impossível, né? Então, pede para a mamãe comprar os ingredientes, deixa lá na geladeira e prepara tudo bem gostoso. E tira uma foto, manda para a gente, que a gente quer postar a foto da receita de hoje, combinado? Então, eu estou aqui para te lembrar sobre isso, né? Dê uma paradinha no movimento dos grupos. Então, não desanima, não. A Bíblia diz que
Melhor é o fim das coisas do que o começo. Nós já estamos quase encerrando o ano na Escola da Vida. Tivemos um ano diferente, né? Apenas com aulas online, mas Deus tem nos honrado. Temos sido muito abençoados. Você tem aprendido muito esse ano, não tem? Então, não desanima não. Firma aí, coloca as suas atividades, vem aqui no prédio buscar. Nós temos imprimido todas as atividades aqui. Então, avisa lá no grupo que você quer as atividades, passa aqui para pegar na terça ou na quinta-feira com a tia Priscila, que é a secretária da Escola da Vida. Avisa lá no grupo, vem aqui buscar, ou você pode pegar também no domingo, se você vier ao culto, você pode buscar após o culto na nossa secretaria, tá bom? E tira a foto, a gente quer ver a foto, e não é só a foto da folha, não, tira uma foto você com a sua tarefa, combinado? Manda lá no seu grupo, essa semana nós vamos publicar mais algumas atividades, amém? Então, e não esquece também de curtir. Curte o nosso vídeo, curte as nossas publicações no Instagram. A gente está sempre fazendo publicações a respeito da Escola da Vida, colocando as fotos das doações que a gente recebe. Amém? Então, quero que você interaja também na nossa página, deixe comentários. E toda a aula da Escola da Vida também está no nosso canal no YouTube. Você também pode ir lá, compartilhar, assistir novamente. Combinado, crianças? Então, nós queremos orar agora nesse momento. Hoje nós tivemos, mais uma vez a oportunidade de ouvir a história de Lázaro, como a pastora Helena falou. E é uma história que fala muito com a gente, porque foi um dos milagres assim mais poderosos que o Senhor Jesus fez, porque ele trouxe Lázaro de volta à vida, Algo que nunca tinha acontecido na história, aconteceu ali naquele momento, foi algo inédito. Amém, crianças? E é algo que o Senhor também quer fazer na sua vida, coisas inéditas o Senhor quer fazer. Amém? Então que você busque, bata na porta, procura, que você vai encontrar aquilo que você está precisando nesse momento, aquilo que você deseja, o Senhor vai realizar na sua vida. Amém? Então vamos orar, encerrando essa aula. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, porque em todo tempo o Senhor está nos ensinando, o Senhor está falando conosco, Deus, revelando, Pai, a tua palavra, Senhor, revelando o teu poder, Senhor, através de cada história bíblica, Deus, que nós temos ouvido, Senhor, e que essas palavras possam mesmo, Senhor, fazer, Deus, um efeito prático em nossas vidas, que nós possamos, Deus, te buscar, Pai, Deus, para encontrar aquilo que nós precisamos, Senhor. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem todo o poder para fazer o impossível acontecer na nossa vida, para fazer coisas inéditas e extraordinárias, Senhor. Pai, por isso nós oramos nesse dia. Oro, Deus, abençoando, Deus, cada criança, cada juvenil que assistiu ou que ainda vai assistir essa nossa aula, Deus, que o Senhor abençoe a casa, Deus, de cada um. Paizinho, que a tua presença, Pai, seja real, Deus, no coração de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Estaremos aqui, então, na quinta-feira, às 10 horas da manhã. Esperamos por vocês.